Você quer puxar? Tá. Bom, então o tempo já está contando, já que devidamente em cima do cadafalso. Primeiro eu acho que é interessante eu comentar que eu não estudo filosofia escolástica, foi um trabalho feito numa cadeira de filosofia escolástica administrada pelo Alfredo no semestre passado, que tratava sobre a noção de domínio no século XVI. Então, dizendo isso só para avisar que considerações mais do que bem-vindas talvez sejam necessárias. Então, mas meu trabalho é tratado de esse título originalíssimo, linhas gerais sobre a proibição da escravidão indígena na informação e direito, de Vasco de Quiroga. Bom, primeiro meu trabalho foi dividido em dois blocos, um contexto histórico, meio geral, e o segundo já a parte do argumento em si, da obra e do argumento em si. Bom, 1521, a queda do Império Azteca, a conquista do México pelo Império Espanhol, liderada por Hernán Cortés. Cortés era um militar e não administrador, fica 6 anos no poder, e 6 anos que são um caos, marcados pela dissidência, pessoal que apoiava o Cortés, pessoal que odiava o Cortés, e por aí vai. E a coroa decide instituir em 1527 a primeira audiência do México. É um tribunal jurídico e político que visando melhor administrar a Nova Espanha, é o nome dado ao México. O tribunal é composto por 4 oidores e um presidente. O presidente era Núñez de Guzmán. E dois oidores morrem assim que chegam no México. E a audiência acaba durando só 2 anos, por ser um fracasso total, um caos. Primeiramente, a perseguição aos partidários do Cortés, seguiu uma secta grande que apoiava o Cortés, e esse pessoal é perseguido ferozmente. A escravização de nativos e a venda desses nativos nas Antilhas. A censura, nesse período são enviadas diversas cartas à metrópole comunicando o que está acontecendo no México, e todos elas são censuradas. E também uma disputa com a ordem franciscana. E aí a audiência acaba tendo fim em 1529, o Guzmán e os oidores são levados ao juízo. Oidor é um termo, eu acabei usando um termo da época, mas é juiz, de uma certa forma, um paralelo talvez um pouco anacrônico, mas enfim. Enfim, o órgão é extinto em 1529, e com a extinção do órgão acaba surgindo a necessidade de um novo. A coroa tem ciência total de todos os fracassos da primeira administração, e isso é tudo posto em discussão no pensamento para a segunda. A segunda acaba tendo meio que uma espécie de missão de corrigir os desacertos da primeira. Boa parte desses esforços são feitos em direção à proteção dos nativos, que foram duramente impactados pela primeira audiência. Aqui vale a pena comentar esses bastidores, que são uma questão meio paralela, mas ainda assim tem uma ligação intrínseca com tudo. Em 1524 é fundado o Conselho das Índias, é um órgão administrativo da colônia. O presidente é Juan García de Loaiza Mendoza, que além de presidente do Conselho das Índias, é confessor do rei Carlos V, que depois vem a ser imperador do Sacro Império Romano Germânico. E em 1529, justamente como confessor do rei, o Carlos viaja à Itália para ser coroado como imperador do Sacro Império, e o García de Loaiza deixa o cargo vago, e aí passa a ser ocupado por García Fernández de Manrique, que era o conde de Osorno. Ele é tutelado por um sujeito que é bastante mais poderoso que ele, que chama Juan Pardo de Tavera, que era presidente do Conselho Real de Castela e também arcebispo de Santiago de Compostela. Ele assume e acaba tendo uma mudança bastante grande no ponto de vista político dentro do órgão. Logo que ele assume, Manrique Tavera, o conde de Osorno e o presidente do Conselho Real fazem uma consulta ao Carlos V, isso em 1529, na qual o Carlos demonstra grande interesse na libertação e melhor tratamento dos nativos das Índias Ocidentais. E na consulta é dito, entre outras coisas, que os nativos foram por Deus criados livres
e deve ser mantida a liberdade deles. Também diz que as encomendas devem ser extintas, por serem prejudiciais à consciência do rei e danosas à instrução e conversão dos nativos à fé católica. E também que nessa consulta o rei determina a criação de uma junta composta pelos membros do Conselho Real, que o presidente, como já disse, era Tavera, da Fazenda, além do presidente e membros do Conselho das Índias. A junta acontece, de fato, em 1529 e é debatida a matéria, todas as questões que preocupavam o rei, como dito, e além disso já são na junta já acontece a discussão sobre quem vai compor a nova audiência. É muito provável que a escolha de Quiroga tenha se dado nessa junta. O Quiroga era amigo de Tavera, amigo pessoal de Tavera, meio subordinado, na verdade, mas isso é algo que eu vou entrar em breve. Quanto ao debate da matéria, o foco da discussão era a extinção das encomendas, ponto que eu não vou entrar tanto aqui, mas enfim, e o ponto que de fato importa, o fim da escravização dos nativos, que acaba ensejando a Cédula Real de 1530, que proíbe a escravização de indígenas em qualquer circunstância no território da Nova Espanha. Quanto à cédula em si, a cédula é assinada por Isabel de Portugal e pelos membros do Conselho das Índias, ainda presidido por Manrique, importante destacar. Até a cédula, a escravização era admitida plenamente. Inicialmente eram só duas modalidades: escravização por guerra, que é guerra justa, importada diretamente do modelo romano de escravização, e resgate. E com o tempo as restrições são suavizadas, passa a ser admitida a escravização por antropofagia, rebelião, após sujeição aos colonizadores, e o cometimento de faltas dos mais diversos tipos, na verdade. Ou seja, vira uma pena, escravização penal. Tanto cronologicamente falando quanto tematicamente, e é uma importância, eu acho, desse ponto preliminar, dessa etapa preliminar, a cédula tem que ser vista em estreita relação com a audiência, com a criação da audiência. O objetivo era em grande parte corrigir as faltas da primeira audiência, e um dos pontos principais, vide a consulta ao rei, era o tratamento dos nativos. Quanto à relação de Tavera e Quiroga, tem um historiador espanhol que eu cito bastante no trabalho, que na verdade ele é a base de boa parte dessa primeira etapa, que o nome é Vítor Ligo Castan, que Quiroga era um subordinado de Tavera, não um amigo, e que na verdade teria sido encarregado pessoalmente por Tavera de executar na Nova Espanha as leis que o seu poderoso amigo aprovou no seio do governo de Carlos V. 1533, o retorno de Garcia de Lois à presidência, com o retorno do Carlos V, e um ano depois, Provisão Real de 1534, volta a permitir a escravização de nativos por resgate e guerra justa. O fundamento básico da provisão seria de que após a vedação da escravização, os nativos teriam se tornado mais ativamente beligerantes em relação aos espanhóis, que não tinha mais medo de captura em guerra justa, e tomados como servos, né? E também que a cédula de 30 teria, de uma certa forma, favorecido os costumes dos indígenas, e que a escravização era mantida dentro da sociedade indígena, e impostos de caciques, é o termo usado no documento, e que os ameríndios permaneciam na idolatria e outros vícios e costumes abomináveis que antes tinham. Entre outras coisas, a Provisão Real permite a escravização e venda de escravizados nativos do México nas Antilhas, ou seja, a mesma coisa que a primeira audiência faz. Tem um ponto que é mais ou menos favorável, ou menos em relação à situação prévia à Cédula Real, que é vedada a escravização de crianças menores de 14 anos e mulheres. O que mais choca, no geral, além do contrato, em termos, tipo, olhando para o contraste de um documento com o outro, é a visão que toda a cédula demonstra, toda a provisão demonstra, em contraste com a cédula,
é extremamente negativa em relação aos nativos. Condena os costumes, a postura diante dos espanhóis, que são tratados várias vezes por bestas, né, no documento. E na cédula de 30 é justamente o contrário. A condenação recai sobre os espanhóis, sobre a cobiça dos espanhóis e sobre a postura do empreendimento colonial em geral. Conforme eu disse, tenho mesmo de me estender um pouco demais aqui, mas enfim. Tem 10 minutos. Tá, então tá ótimo. A nova lei é promulgada bem no ano seguinte ao retorno do Garcia de Loaiza, e que tem... Eu não vou me adiantar nesse ponto, até porque eu não vou ter tanto tempo, mas tem toda uma discussão sobre a influência de um sujeito, um frade dominicano chamado Domingos de Betanzos, que volta do Novo México com uma cabeça completamente consumida por ideias bastante estranhas, e que teria tido um grande papel de influência dentro de Garcia de Loaiza. Depois tem outro, enfim, isso daí acaba tendo um desdobramento bastante interessante, mas eu não vou ter tempo. Então passa a Informação em Direito. Informação em Direito é escrito por Vasco de Quiroga. Vasco Vázquez de Quiroga e Alonso de la Cárcel era um religioso espanhol. Ele, na época da nomeação, ele era juiz em Múrcia. Ele acaba sendo convocado, como disse, todo esse contexto histórico de meio que o delegado, o papel é ele de aprovar esses novos diplomas, de aplicar esses novos dispositivos no território colonial. Enfim, a obra é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo é bastante introdutório e, na verdade, é mais direcionado ao combate à provisão. O segundo capítulo é, de uma certa forma, mais empírico. Quiroga, na época da escrita da Informação em Direito, já tinha 5 anos morando no México, então já tinha tido muito contato com a sociedade nativa, etc. E o terceiro capítulo é onde é desenvolvida a argumentação jurídica, filosófica, enfim, propriamente dita. Tem algumas particularidades bastante interessantes. No final do terceiro capítulo tem meio que um ideal de cidade baseado na utopia de Thomas More. Ele tinha um grande apreço por More. Inclusive, ele tem uma tradução da utopia do século XVI dele. E, enfim. A obra Quiroga, ainda que seja um sujeito meio paralelo na discussão, pertence à segunda escolástica e tem diversas semelhanças com obras do período, o que não é coincidência. Quiroga estudou em Valladolid ou Salamanca, é disputado se ele estudou nas duas universidades ou em apenas uma delas. E então todo esse pessoal da Península Ibérica teve mestres parecidos, referências parecidas, etc. Ela é baseada, basicamente, o argumento é todo baseado em direito canônico e direito romano, muito forte o direito romano na obra. E, enfim, como disse, o primeiro capítulo é mais direto sobre a provisão real. Tem vários comentários bastante interessantes. Toda a obra tem um comentário, e isso eu acho que vale a pena passar o slide. E é a importância do contexto histórico da primeira metade da apresentação. O debate sobre o que estava acontecendo na colônia. E no sentido de distância da metrópole para a colônia. E as informações chegam lá. E o Quiroga parece, ao longo de toda a obra, ter uma certa preocupação elucidativa. E, inclusive, o tom dele é elucidativo, por hora muda, mas enfim. Logo no início da obra, que ele alerta que certas pessoas do Conselho das Índias não estariam livres de algumas paixõezinhas, cobiças e outros interesses particulares, quando seria necessário, ou talvez de alguma ilusão do antigo adversário, que é uma referência ao diabo, né? Enfim. E ele reiteradamente avisa que a primeira provisão, a primeira cédula era correta e que seria inspirada pelo próprio Espírito Santo. E o lugar dele, ele tenta se colocar num lugar isento, e que a ideia é que o pessoal que teria influenciado os novos dispositivos legais teria interesse direto na escravização dos indígenas, por serem donos de minas, etc. Ainda nesse primeiro item, ele fala reiteradamente que a nova lei representa a perdição da terra, e a perdição pode ser vista tanto como material quanto espiritual, que é a perda da possibilidade
de evangelização, que é uma preocupação bastante grande no todo escrito. Inclusive ele apela ao papel de Carlos V como apóstolo de Deus na Terra. E é referência à bula Inter Caetera, que na verdade é um breve papal, mas enfim, que é quando a América foi conferida aos reis católicos pelo Papa Alexandre VI, que o Papa teria legado aos reis católicos e consequentemente a descendência dele, ao menos a interpretação de Quiroga, o dever de evangelizar os nativos, de protegê-los de entre outras coisas, trabalho. Enfim. Tá. Vai muito além de um embate ideológico, é como já disse, uma questão de meio que esclarecer algo. E aqui entram diversos pontos. O Quiroga fala que a provisão favoreceria os caciques, que falsos cristãos, que poderiam vender aqueles que têm sob seu jugo os nativos, sua maioria. Aqui é importante, talvez, fazer um parênteses da o que é escravização por resgate. Seria a escravização de indígenas que já seriam servos e que seriam marcados com o ferro da coroa espanhola e passados à mão dos espanhóis. Só que entra um grande problema, que existe uma certa questão que é a interpretação que é dada pela coroa espanhola ao regime de trabalho que existe entre os indígenas, que é o regime de aluguel de obras da perpetuidade, que não é boa parte do argumento de Quiroga é baseado nisso, que é todo distinto à escravidão, e que é um serviço estabelecido por contrato, firmado entre homens livres que mantêm suas liberdades e ingenuidade, e que vendiam a transferência se daria tão somente sobre as suas obras, não sobre si, e por isso que não perderiam a liberdade. O segundo capítulo trata mais exatamente da experiência do Quiroga com os nativos. Ele diz, basicamente, dividido em dois blocos. Primeiro, sobre os indígenas já pacificados, ao menos no termo dele, que seria prejudicial porque poderia representar a escravização deles. E quanto aos não pacificados, a defesa é que os indígenas, e ele já antecipa o argumento jurídico que vai vir depois, que nada mais fazem do que se defender. É o direito de defesa que é exercido contra os espanhóis, e que o correto seria o diálogo e a aplicação de boas obras em frente a isso. Eu botei essa citação, não traduzi, desculpa, mas enfim. Também no segundo capítulo tem um ponto interessante, que é sobre a prática espanhola de incentivar combates entre os indígenas, justamente para arguir que combatentes tomados em guerra justa, enfim. Como eu já antecipei, mas enfim, que é a argumentação desenvolvida no terceiro capítulo, que é o direito de resistência não era garantido pelo sistema jurídico da coroa espanhola, mas o direito de defesa sim, inclusive seria seria algo relacionado ao direito natural, então, enfim, não seria nenhuma infração. No terceiro capítulo as informações vão se tornando mais agudas, chega o ponto culminante seria enquanto todo momento parece ser elucidativo, chega um momento tal que eu sei sim porque vocês querem isso, que é para tomá-los por bestas, que é para servir do trabalho deles. E eu estou ficando meio atrapalhado por causa do tempo, mas enfim. Um minuto e meio. Tá. Então, tentando chegar em alguns pontos que acho que é importante evitar a omissão, que ainda sobre a questão do sentido compartilhado. Não existia guerra justa, é um dos argumentos. Não existia guerra justa entre os nativos, o costume deles era o sacrifício de vendidos em guerra, então não poderia ser comprado ou resgatado escravos nesse molde. E além disso, e aí entra uma questão bastante curiosa, mas enfim, que não poderia existir uma guerra boa e justa porque eles seriam bárbaros. Ele não é tão bonzinho assim em relação aos nativos, toda a obra dele parece ter uma crítica dupla, tanto aos espanhóis quanto aos nativos. As questões de tradução, por uma certa forma, tanto na questão de guerra justa quanto na questão do resgate, que entra a ideia de que a modalidade de trabalho que se dava na sociedade nativa não poderia ser interpretada aos olhos do direito romano. E eu vou tentar, enfim. A escravidão seria um elemento dos direitos da gente, então ela deveria ter exatamente as mesmas condições em qualquer parte. E boa parte da argumentação é que
o que se dava entre os nativos não compartilha os mesmos requisitos da escravidão romana. A escravidão romana, é uma das pressupostas, é a maxima capitis diminutio, que não existe qualquer condição extra além da condição de servo. Então, por exemplo, a manutenção da família já seria um argumento forte contra a ideia da escravização indígena, da manutenção da escravização indígena. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 1 minuto para encerrar tá. E abrir para as perguntas. Tá bem. Passou um pouco. Não, tá bem. Ele também não ignora que existam certas questões parecidas à escravização prévia à chegada dos espanhóis na sociedade indígena, mas aqui, mais uma vez, ele alude ao fator empírico de que ele não tem conhecimento nenhum disso. Nunca teve conhecimento de nenhum caso. Também ele alude a duas outras modalidades, naborês e tamemes, que também seriam interpretadas como escravidão em grande prejuízo à sociedade local. E que, na verdade, o que mais propriamente se assimilaria à realidade de lá seria o aluguel de obras a tempo, e aí, reitero, restrito às obras, não à pessoa. O sujeito poderia pagar certo valor correspondente à prestação, substituir a si mesmo por outro, ou seja, não era pessoal, e ainda que seja perpétuo, nunca requedaria prejuízo à liberdade, podendo ser certa ou incerta. Certa, no caso, uma prestação certa que seria transmissível a herdeiros, e a segunda se encerra com a morte do prestador de serviço. Ou seja, também não é como a escravização em outros moldes, não passaria adiante, não seria hereditária. Todas as características para se adequar ao molde castelhano estariam presentes nos casos nativos, então, e qualquer corruptela seria justificada pela natureza dos nativos. Somado a isso, eu devo estar estourando tempo, somado a isso, entra o fato de que, em dúvida, sempre deve decidir em favor ao servo, e baseado na liberale causa, tá? E eu não sei como é. É isso? Não, é que eu teoricamente teria mais pra falar, mas eu... Não, tem mais tempo, você vai sobrar menos tempo para perguntas. Tá, então, Mas... não, mas eu acho que é sacanagem, eu acho que é melhor abrir para as perguntas. Então, seguindo o modelo do amigo, me perguntem sobre restituição. Então tá, obrigado, Pedro. Alguém tem uma pergunta para o Pedro? Eu tenho uma curiosidade. Tá. Porque tu comentou que o capítulo 3 tem um aspecto filosófico e outro jurídico, certo? Sim, filosófico e jurídico, eu diria. Tá, mas tem algum argumento geral contra a escravidão? Ou, por exemplo, ou são todos argumentos baseados na observação do comportamento, das leis e dos costumes dos nativos mexicanos? Bom ponto, porque é justamente o que me faltou tempo. A questão é que boa parte da escravização, do regime de escravização que era visto na sociedade indígena, ao menos foi interpretado como escravização, era justamente que seria a venda de trabalho, que poderia se dar à perpetuidade, e que essa venda seria uma venda de si mesmo. Então seria uma venda como escravo, como sujeito, enfim. A argumentação mais filosófica, a argumentação mais jurídica entra na ideia do paralelismo com o aluguel de obras para perpetuidade, que na verdade o que está se transferindo não é a obra e não o sujeito. E do ponto de vista mais filosófico entra a questão de que é impossível ceder domínio sobre algo que não se tem. E a ideia é que um sujeito não tem domínio sobre si mesmo. Então, ainda que todo contrato pudesse dar a entender isso, seria inválido. Domínio no sentido de propriedade, eu não sou propriedade de si mesmo e de seus membros, exato. E também a mesma relação ao pai com o filho, por exemplo. Sim. E aí seria uma hipótese de restituição, aí já entra um aspecto econômico da coisa. Mas é basicamente isso, seria a parte mais propriamente filosófica e a questão jurídica é mais essa questão dos paralelismos com o próprio direito espanhol. E aí, por exemplo, a questão da guerra justa, o que seria uma guerra justa, por aí vai. Mas, enfim, eu acabei falando meio rápido, porque quando eu vi que tinha 10 minutos e estava na metade, eu fiquei desesperado. Não, mas acho que ficou claro. E interessante saber que tem um argumento geral também, não é só um argumento assim, baseado no caso particular deles. Sim. E na verdade, eu acho que era isso, eu imaginei que poderia ter mais algum slide. Mas sim, inclusive, na disciplina como um todo, é um argumento bastante comum, então, tipo,
Inclusive foi em vários momentos, eu acho que tá só o Nathaniel aqui que fez parte da disciplina, em vários momentos era meio exaustivo, sabe? Ler 40 textos exatamente com a mesma argumentação, mas ou com pequenas particularidades, sabe? O Quiroga, em vários sentidos, ainda também não tive tempo nem de falar sobre isso no trabalho e nem teria aqui, mas ele também sofre certa... Ele parece ter mais preocupação com os povos nativos que vários outros, sim, mas ainda assim ele foi questionadíssimo quanto, por exemplo, por Bartolomé de las Casas, em relação à postura dele, que talvez ele não teria sido disruptivo o suficiente e por aí vai. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Não, chegou no tempo. Obrigado, Pedro. Tá, eu que agradeço. Então agora a gente vai para a última apresentação do dia, que é o Marcos Delacqua. Eu mandei a minha apresentação pelo e-mail. Eles são da organização, não são da... Não, eu não sou da organização. Tu não é da organização? Não, acredito. Tá por onde que não tá nem. Não. Aí que tá, velho.